Nós vamos meditar sobre 3 trechos da Palavra de Deus. Eu vou mencionar os textos, se você quiser marcar na sua Bíblia para acompanhar durante a leitura. Nós vamos falar em 1 João 3, de 1 a 3, Romanos de 12 a 2, 12 e 2, e 2 Coríntios 3, 18. Mas antes nós vamos orar um pouquinho, né? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu me entrego ao Teu Santo Espírito nesse momento, Senhor, para que Ele seja o ministro da Tua Palavra através da minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui. E eu quero me colocar à disposição do Senhor para que nós sejamos enriquecidos pela Tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, e nos abençoa. Ajuda-nos a entender, Senhor, a Sua vontade, a Sua palavra, a Sua instrução na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero explicar algumas coisas aos irmãos daquilo que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre quebrando paradigmas. E eu sempre digo que nós precisamos entender a palavra de Deus para sermos enriquecidos por ela. O que na realidade é um paradigma, não é? O paradigma é um exemplo que serve de modelo, um padrão de conduta. A sociedade usa paradigmas, eles são vistos na sociedade como um conjunto de regras, como um modelo a ser seguido. Então nós temos os nossos hábitos, temos os nossos costumes, temos as nossas convicções, e isso rege a nossa vida como um todo. Alguns padrões são universais, são da nação, da região, são regionais. Fazemos coisas que beneficiamos mutuamente a si próprio, a outros. São regras. E o que é quebrar paradigmas? A quebra de paradigmas visa fazer com que as pessoas questionem tudo o que lhes foi passado como regra de vida e ou conveniência. Por isso, precisamos sair da nossa zona de conforto e pesquisar mais a fundo se os paradigmas atuais possuem fundamento ou precisamos quebrá-los para substituí-los por outros. É sobre este aspecto que nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. E, para surpresa nossa, Jesus quebrou muitos paradigmas. Isso é muito interessante porque essa atitude, ela deve fazer parte da nossa vida como cristão, principalmente nós que somos cristãos. Porque a palavra que mais nos ajuda a entender o processo é transformação. Nós fomos transformados pelo poder de Deus, transformados pelo amor de Jesus, transformados pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Temos, no decorrer da nossa vida, nós podemos ter muitos aprendizados que
não vão nos levar à vida cristã correta. Usos e costumes é um aspecto também muito curioso, acontece demais. E nós criamos regras que não são pertinentes ao reino de Deus. E isso faz com que eu pense que estou no caminho certo e posso ser surpreendido no dia da minha morte. Isso é muito sério para nós. E eu quero mencionar com os irmãos a seriedade que nós temos que entender a palavra de Deus, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Comecem a meditar desde agora o que a palavra de Deus diz. Não vão por qualquer vento de doutrina. Doutrina é ensinamento. Doutrina é regra. Doutrina é uma coisa que vai tocar a sua vida. Certas lideranças são usadas doutrinariamente por todos os seus seguidores. É estabelecido regras, é estabelecido conduta, é estabelecido uma linha de pensamento. Por isso é que nós temos que entender esse aspecto para que nós não estejamos sendo enganados e perfeitamente convictos de que estamos certos. Então é isso que nós precisamos preparar o nosso coração para que nós possamos entender exatamente o que Deus quer que façamos. Esses desvios do Evangelho, eles são um grande problema na vida cristã. Quando uma pessoa se converte, ela vem com uma bagagem secular, bagagem de hábitos, costumes e crenças que sofrerão mudanças através do conhecimento de Deus e da sua palavra. Nesse momento, nós entramos num processo de quebra de paradigmas, quebra de hábitos e costumes. E é aí que nós temos que entender o processo que Deus quer tratar conosco. Como então devemos nos conduzir diante dessa transformação, dessa situação? Então nós vamos ler 3 trechos da palavra de Deus para nós reconhecermos a transformação que se dá em nós. 1 João 3, de 1 a 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Romanos 12, 2. E não sede transformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3,18.
mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando nós nos convertemos, nós encerramos um ciclo de vida e damos início a outro ciclo de vida. Quando morrermos e formos arrebatados, outro ciclo de vida vai se começar. Estamos quebrando paradigmas. Entendam o que a palavra de Deus diz. Vamos meditar um pouquinho nesses 3 versículos. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que João está explicando aqui? Olha, agora nós somos outra pessoa. Agora nós somos filhos de Deus. Quando eu me torno filho de Deus, eu estou pertencendo ao reino do meu Deus. Então, a conversão, que nós chamamos conversão, é uma transformação de vida que tem que mudar os nossos paradigmas anteriores, as nossas regras anteriores. Porque quando a pessoa se converte, ela vem com regras em si mesmas, mas no decorrer do aprendizado, no decorrer do entendimento daquilo que ocorreu na minha vida, eu começo a sofrer modificação, e aquelas regras já não são mais pertinentes à minha vida. Eu agora pertenço a um novo reino. O reino não é igual àquele reino que eu sempre vivi, secular. Então essas coisas precisam se juntar ao nosso coração para que nós possamos entender as intenções de Deus para o nosso coração. Há uma necessidade de transformação para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Entende que se nós sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quando João afirma, não se manifestou o que havemos de ser, ele dá abaixo o que vai acontecer. Como será essa manifestação? Então, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha a glória que temos quando nós chegarmos no céu. A glória de ver Jesus, pessoa a pessoa, conhecê-lo como Ele nos conhece. Vocês me conhecem? Mais ou menos. Se você perguntar para minha esposa, ela vai dizer para você, ó, tem coisa que vocês não conhecem nele. Não é? Imagine o Espírito Santo que habita em nós, o quanto Ele nos conhece. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos enganar o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter consciência da mudança de vida que houve em nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Outra coisa interessante é que a palavra de Deus tem colocações claríssimas do quanto nós devemos conduzir a nossa vida. O quanto nós somos responsáveis pela nossa transformação perante Deus.
é como Deus dando um presente para a nossa vida e nós pegamos esse presente para nós. Até que está na mão de Deus, é dele. Quando ele passa para a minha mão, é meu. Eu vou usar isso agora. Eu vou trabalhar essa transformação. Eu sou responsável pela minha conduta. Eu quero ser transformado. Eu quero modificar a minha vida. Romanos 12:2 diz: ele e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Há e tem que haver uma renovação do meu entendimento. Eu pertencia a uma regra, eu pertencia a um comando. Hoje eu pertenço ao comando de Deus. Eu pertenço ao reino. O reino de Deus tem regras. O reino do mundo tem regras. Eu estou quebrando aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu entendia, para tirar da mente o que eu tinha antes, para colocar as regras do Senhor no meu coração. Antes eu trabalhava com a mente, hoje eu trabalho com o coração. Essa é uma grande transformação. Antes, você me bateu, vou bater em você também. Você me roubou, você vai para a cadeia. Você matou, você também merece morrer. Isso é a mente. Agora, como eu fui transformado, eu digo: perdoa, eu compreendo, eu entendo, eu apresento Jesus para a sua vida, eu quero te amar, como Cristo me amou. Isso é quebra de paradigmas, quebra daquilo que não é hoje o valor da minha vida. Então, os valores que eu tenho hoje são completamente diferentes. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A consequência de eu ser transformados pela renovação do meu entendimento, traz sobre mim a vontade de Deus. Como eu sei a vontade de Deus? Através da transformação da minha mente, instruído pela palavra de Deus. Porque antes dizendo que a palavra de Deus está disponível para qualquer um de nós, todos os homens e mulheres que pisam a face da terra, tem à disposição dela a palavra de Deus. E é ela, e somente ela, que vai me instruir do caminho espiritual. Então nós temos à nossa disposição todo o recurso para que nós possamos sermos transformados pela renovação da nossa mente. Mas todos nós somos descobertos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Olha que coisa impressionante. É por isso que nós devemos levar o perfume de Cristo para onde nós estamos. Porque a renovação, a transformação que Deus trouxe para a nossa vida, ela é carregada dentro de mim, ela é transportada
para todos os lugares em que eu estou. Para em qualquer momento da minha vida, a glória de Deus está presente na minha vida, porque eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero ser transformado a cada momento da minha vida. Eu ainda não cheguei ao ápice. Eu preciso procurar melhor. Eu preciso ir atrás, eu preciso correr. Eu preciso ler a palavra de Deus, né? Eu preciso. A minha alma sente falta da palavra de Deus. Então, isto demonstra o quanto nós fomos transformados, o quanto isso mudou na nossa vida. A importância de entendermos a palavra de Deus. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos entender esse trecho? Esse trecho está dividido em 3 pontos. Primeiro, Deus dá uma ordem. Não se aparte da sua boca o livro da lei. Deus dá a razão pela qual devemos fazer, para que tenhas cuidado de fazer conforme o que nele está escrito. Deus dá o resultado da obediência, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebam, não se aparte da tua boca. Não é da tua mente, é da tua boca o livro desta lei. Josué, como governante, ele tinha que estudar a palavra de Deus. Ele tinha que estudar o livro da lei, para que ele pudesse conduzir outros. Eu e você temos que estudar a palavra de Deus para conduzir os outros aos caminhos do Senhor. Para fazer a boa vontade de Deus, a boa e agradável vontade de Deus. Porque para que tenhas cuidado de fazer conforme está escrito. O que Deus requer de nós? Um aperfeiçoamento do nosso entendimento da palavra de Deus, porque isso é importante, nós entendermos a palavra de Deus, para saber o que é que Deus requer de nós e o que Ele tem para nós. Então, o que a palavra de Deus diz? Se você se conduzir desta forma, se você olhar para esta regra, esta forma de vida, esta maneira de ser, você vai ser abençoado. Faz tudo conforme eu tenho mandado, para que você seja próspero. Nós não estamos falando de riqueza, estamos falando de prosperidade. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Riqueza é consequência. A realização é pela palavra de Deus. Eu realizo. Em troca da realização, eu tenho a recompensa. Entendem isso, irmãos? Qual é o valor que isso tem na minha vida? O quanto isso vale para mim? Por isso é que nós temos que ler a palavra de Deus com entendimento.
Nós temos que ler a palavra de Deus e entender o que ela quer dizer para mim, o que ela tem para mim. Como Deus quer que eu ande. A minha conduta, se ela for uma conduta de acordo com os princípios do reino de Deus, onde eu estiver, o reino de Deus estará comigo. Aonde eu estiver, o Senhor estará comigo. Aonde eu estiver, o Espírito Santo de Deus estará comigo. Esse entendimento coloca em xeque a minha decisão. Eu tenho que decidir isso. Eu tenho que escolher esse caminho. Deus apresenta, eis que te apresento a vida e a morte. Sugiro que escolha a vida. Você percebe o quanto depende de nós todo o reino de Deus para a nossa vida? É muito perigoso. Eu ouvi uma coisa semelhante a isso há pouco tempo, que Jesus disse que muitos não estarão assentando na mesa dele. Não é? Tem muitos que pensam que vão assentar na mesa, mas não vai. Então nós não podemos pensar que somos crentes, nós temos que ser crentes. Nós não podemos imaginar que somos filhos de Deus, nós temos que ser filhos de Deus. Se nós morremos numa condição inadequada, não há tempo para arrependimento. O tempo de conserto é agora. O tempo de entender o que Deus quer de nós é agora. Então eu tenho que refletir a graça, a glória e o amor de Deus na minha vida, através do entendimento da palavra de Deus. E eu digo aos irmãos que, às vezes, a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente enrosca em determinados versículos, em determinados trechos, porque elas chamam tanto a atenção da gente, e quando você se põe a meditar naquilo, o Espírito Santo vem de encontro a você, no seu coração, para dar todo o entendimento necessário para isso. Sabe que eu vinha conversando com a minha esposa, a Ivone, eu disse, sempre que eu sou convidado a pregar, eu tenho aquela coisa assim comigo, vou lá nos meus 500 sermões escritos lá, vou tirar vou orar a Deus e vou pregar aquilo. Pela segunda vez isso está acontecendo e aqui, né? Foi exatamente isso que aconteceu essa vez. Deus não me deixou buscar nada. Ele falou, você vai falar sobre isso. Então Deus renova a sua palavra na nossa vida, aleluia, aleluia. Deus está comigo, Deus está com você, aleluia, aleluia. Então é preciso nós entendermos, porque ela existe e está à disposição para mudar a nossa vida. E o interessante é que ela está para fazer uma grande mudança para uma imensa felicidade na nossa vida. Nós temos que ser felizes hoje, para toda a eternidade, porque nós vamos chegar no céu, livres do pecado, porque Jesus nos perdoou, Jesus nos purificou, é por isso que nós vamos estar lá. Mas não é de lá para frente que nós temos que ser felizes, nós temos que ser felizes agora. Nós temos que estar firmes com o Senhor agora. Nós temos que gozar daquilo que Deus deu para nós na cruz do Calvário agora.
nós temos que estudar a palavra de Deus com resultado. Isso é quebrar os velhos hábitos, quebrar os velhos pensamentos, quebrar as velhas regras, para colocar nesse lugar as regras novas, os paradigmas de Deus na minha vida. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando nós lemos esse trecho, eu vou perguntar para vocês: o que é redarguir? Precisa rebuscar, não precisa? O que é redarguir? Então eu digo para vocês: quando vocês encontrarem uma palavra dessa, vá ao dicionário, vá saber o que ela quer dizer, porque senão você não entende. E é isso que Deus quer de nós, Ele quer que nós entendamos a palavra dEle. Redarguir, dar resposta argumentativa. A palavra de Deus dá respostas aos nossos questionamentos com argumentação. Isso é redarguir. O que acontece? Por que isso é importante? Porque quando eu leio a palavra de Deus e estou entendendo o que ela quer me dizer, aceitando o que ela quer me dizer, eu estou recebendo instruções de vida para eu crescer, para eu ir até a estatura de varão perfeito, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu tenha conhecimento, que eu saiba. Deus quer que eu saiba cada vez mais, que eu conheça cada vez melhor, que eu entenda cada vez melhor. Essa é a intenção do Senhor. Não existe absolutamente nada neste mundo que substitua a palavra de Deus para nos ensinar. Quando a palavra de Deus é estudada, até o ignorante se torna sábio. Quando ela é realmente estudada. Você vai alinhar a sua vida de tal forma que você vai ser um exemplo de vida. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós sejamos exemplo de vida. Que nós saibamos conduzir a nossa casa. Que nós saibamos conduzir o nosso casamento. Que nós saibamos conduzir a nossa vida, que nós saibamos conduzir os nossos negócios, que nós saibamos conduzir os nossos relacionamentos, que nós saibamos viver. E certamente, através disso, as coisas para mim e para a sua vida, que estudamos a palavra de Deus, elas vêm sempre funcionar de acordo com a vontade de Deus, porque nós fazemos o que Ele está mandando. Tenha cuidado que essa palavra esteja com você, esteja na sua boca, para você comunicar, mas para você comunicar, você tem que aprender, você tem que saber, você tem que entender. Entenda essa palavra, para conduzir a sua própria vida. Você vai ter discernimento do que é conveniente e o que é inconveniente.
Você vai saber o que pode e o que não pode. Você vai saber querer as coisas. Você vai saber almejar um futuro. Você vai saber planejar um futuro. Não é? Eu sempre disse aos meus filhos, façam a vida enquanto vocês tiverem até 35, 40 anos. Tem que fazer a vida. Tem que crer em Deus. Então, ao estudar a palavra de Deus, obtemos resultados para a nossa vida, modificando-a de forma contínua. Ou seja, crescer até a estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Entende? Então, a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar e para me orientar, me dar a direção. Quando não atentamos para os ensinamentos da palavra de Deus, as orientações do Senhor para a nossa vida se desvanecem. Se desvanecem. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: tem certos acontecimentos na nossa vida que nós precisamos ter percepção. Percepção. Se eu começo a não querer ler a palavra de Deus, é um mau sinal. Se eu tenho dificuldade para orar, é um mau sinal. Se eu tenho dificuldade para jejuar, é um mau sinal. Isto é uma coisa que vocês não enxergam em mim, e eu não enxergo em vocês. Mas o Espírito Santo de Deus sabe o que está acontecendo. É hora da nossa razão funcionar. É hora de nós entender, opa, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque não pensa que o inimigo vai puxar o seu tapete de repente. Não vai fazer isso. Ele vai puxar devagarinho, bem devagarinho. Quando você menos espera, caiu. Isso é importante para mim e para a sua vida. Porque quando nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus, ou fiéis à leitura da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando, ou melhor, nós estamos alimentando o nosso espírito, para manter a nossa perspicácia em pé, para nós mantermos a nossa percepção em pé, para nós mantermos a nossa vida espiritual em pé. Assim como eu preciso alimentar o meu corpo, eu alimento o meu espírito, a minha alma, com a palavra de Deus, porque esse é o alimento da alma. É o alimento da alma. E isso é importante para que a minha alma esteja viva. Eu tomo decisões certas, eu tenho soluções razoáveis, eu tenho percepção do perigo, eu sei ouvir Deus, porque quando nós começamos a abandonar o reino, nós começamos a nem perceber mais se Deus está falando, se Deus não está falando, se é Deus que fala, se não é Deus que fala. Mas quando nós estamos afinados com Deus, em contato com Deus, através da sua palavra, nós entendemos facilmente quando é Deus falando e quando é o inimigo nos querendo induzir a um erro. Entender a palavra de Deus para realizar profundas mudanças em nossa vida.
Hebreus 4, de 12 a 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. A Deus nada está encoberto. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, está patente para Deus. Está na presença de Deus. Se você tem consciência disso, você tem temor a Deus. Você teme e treme diante de Deus. A sua conduta será outra. Em consequência disso, alguma coisa acontece. Deixamos a mentira e falamos a verdade, conforme Efésios 4:25. Essas coisas não fazem parte da nossa vida mais. Nós nos conduzimos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, ensina e educa. A palavra de Deus nos educa. Então, quando a palavra de Deus diz que nós conhecemos os frutos, conhecemos a árvore pelos frutos, é que nós sabemos que manga tem que dar manga, e laranjeira tem que dar laranjeira, né? A mangueira tem que dar manga. O abacateiro tem que dar abacate, ele não dá outra coisa. O arrozeiro, o pé de arroz, dá arroz. Feijão, dá feijão. A mesma coisa acontece conosco. Se nós estamos ligados na videira, nós vamos produzir bons vinhos. Nós vamos produzir bons frutos. Nós seremos aquilo que Deus espera que sejamos. Nós estaremos cumprindo tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós estamos credibilizando Jesus na nossa vida. Nós estamos dando crédito. Porque é muito interessante quando alguém anda, já ouvimos vários testemunhos de alguém que disse: você é crente, né? Mas por que ele diz isso? Porque alguma coisa tem em você que você mostra, e ele, por conhecimento vago, mas isso é parecido com aquele outro que faz isso, você é crente, né? Por que isso? Porque o seu comportamento emana aquilo que você é. Nós somos conhecidos pelo que somos, não pelo que falamos, pelo que somos. Quando eu comecei aqui no Jabaquara, né, naquela época, ninguém me conhecia, né? E hoje, os daquela época que estão aqui até hoje vocês conhecem melhor, né? Vocês conhecem melhor a peça, né? É assim, meus irmãos. Nós precisamos ser conhecidos por quem somos. E não são as palavras que vão dizer que eu sou bonzinho ou não. Eu posso dizer: você não sabe que marido maravilhoso que eu sou. Vai perguntar para a dona Ivone, não é? Eu sempre digo: se quer saber que marido eu sou, tem que perguntar para a Ivone. Que pai eu sou, tem que perguntar para meus filhos. Que funcionário eu sou, tem que perguntar para o Ronildo. Se eu presto ou não presto, não é? É assim, meus irmãos. Então, nós temos que emanar
o amor de Deus na nossa vida. Temos que emanar os ensinamentos que Deus coloca no nosso coração. Irai-vos e não pequeis. Lá em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequei. Você acha interessante isso? Outro dia eu estava meditando nesse trecho. Irai-vos e não pequeis. Você percebe que a ira é um direito? Eu tenho direito de ficar irado. A palavra de Deus diz que eu tenho direito de ficar irado. Eu só não tenho direito de devolver. Eu não tenho direito de reagir. Eu não tenho direito de julgar. Eu não tenho direito de condenar. Eu não tenho direito. Mas ela me permite que eu fique irado. Por quê? Porque a ira é uma consequência de uma coisa muito errada que estão fazendo comigo. Mas se eu revogar, se eu revidar, aí então a coisa fica feia. Aí eu estou pecando. Percebem isso? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Eu sempre disse, faz tempo que eu não digo isso, mas hoje eu vou dizer outra vez. Nós temos que observar os verbos no imperativo da palavra de Deus. É aí que você vai entender de quem é a função. Aqui está dizendo claramente, não deis lugar ao diabo. Significa que se eu não tiver cuidado com a minha vida espiritual, eu vou dar lugar ao diabo. Eu vou dar lugar ao diabo. Ele vai deitar e rolar, porque ele está bramando como leão do meu lado, querendo que eu caia. Por isso a minha conduta, ela tem que ser aperfeiçoada pela palavra de Deus, para que eu não dê folga ao inimigo. Aquele que furtava, não furte mais, não é? Aquelas coisinhas de vender 900 gramas por 1 quilo, acabou. Isso aqui é assim, não, mas deixa passar. Não, nada disso. 1 é 1, 2 é 2. Temos que ser honestos. Temos que ter uma condução séria na vida. Porque não pertencemos mais a este reino comum. Este paradigma está quebrado. Eu tenho que usar os paradigmas do meu Deus. É Ele que é o condutor, a minha regra de vida no dia de hoje. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. Amém? Nenhuma. Não é aquela coisinha que você falou um palavrão, xingou, falou mal, criticou. Para de criticar. Para de criticar. Isso é sério. Você está condenando a pessoa. Não saia nenhuma palavra torpe. Torpe é torto. Ser torto, machucar, irar. Isso é uma coisa torpe, uma coisa negativa, uma coisa perversa, uma coisa má. Agora, se você tem consciência disso, você faz? O Espírito Santo não vai querer que você faça. São essas coisas que nós temos que ter na nossa consciência. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso. Nós estamos vivendo os últimos dias. E as coisas estão acontecendo. Nós estamos ouvindo rumores de guerra, estamos vendo guerra, estamos vendo o progresso da ciência, que você hoje já não é mais oculto,
desde que você tem um celular no bolso. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. E, aliás, por uma coincidência, veio no meu e-mail: olha onde você esteve. Fui abrir lá, eu estava todos os trajetos que eu fiz durante aqueles 15 dias, estava lá. Ele sabe que eu fui aqui, que eu fui lá, que eu fui aqui, que eu fui aqui, inclusive aqui. Dá até o tempo que eu fiquei aqui dentro. Percebe isso? Cristo está voltando. Cristo está voltando. E sabe o que está acontecendo? Jesus está querendo chamar a atenção do povo dele, para que esse povo acorde e tenha uma administração da sua própria vida diretamente conveniente, de acordo com a palavra de Deus. É isso que Deus está fazendo comigo e com você hoje. Ele está dizendo: prepare-se, porque eu vou voltar. Eu quero dizer para vocês, me lembrei agora, eu até falei para Deus: se fosse eu, o Senhor me lembra lá. Hoje de manhã, eu já tenho a pregação preparada desde ontem, mas hoje de manhã, eu parei, acordei 6 horas, parei um pouco, sentei na cama e comecei a orar. Falei: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, quero que essa palavra produza na vida dos seus servos, não é, e tal. Ele falou comigo: eu venho breve. Eu nunca tive isso. 2 vezes ele disse: eu venho breve. Nós nunca tivemos tão próximo da volta de Cristo como temos hoje. Se já faz 2000 anos, 2000 e poucos anos que ele já morreu na cruz do Calvário, meu querido, nós estamos beirando a volta de Cristo. E isso é preciso nós sabermos, entendermos. E é por isso que Deus nos chama a atenção para vivermos cada vez melhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Efésios 4:30, que está em vós. Percebe? Mais uma vez, ele diz: olha, não faça. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Mas Deus, como é que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Simplesmente não sendo o que Deus quer que você seja. Porque tudo aquilo que nós já vimos hoje, e que você já viu em outras vezes, que você já leu na palavra de Deus, é a sua regra de conduta. É o paradigma que foi quebrado e agora está se revestido de outro paradigma, de outra regra, de outra forma de vida, de outra maneira de ser. E Jesus foi um dos maiores quebradores de paradigmas, não é? Ele chega na samaritana, conversa com a samaritana e ela questiona: mas por que o senhor está falando comigo? O senhor não fala, o senhor é judeu? Ele nem dá bola para ela, continua a conversa. Mas Jesus não é... O senhor não pode ressuscitar no sábado não se faz nada. Isso é lei. Mas Deus trouxe a liberdade. Jesus trouxe a salvação. Coisa que os fariseus não entenderam. E nem todos os judeus daquela época entendiam isso. Os judeus diziam: está blasfemando. Está dizendo que é filho de Deus, é um horror isso. Mas não leram as Escrituras com o coração, porque lá está escrito. Porque Jesus vai no templo a primeira vez, abre o livro e diz: aqui está escrito sobre mim, ó. Eu estou aqui, hoje cumpriu-se isso na vida de vocês. Então, meus amados, nós temos que acordar se estivermos dormindo. Temos que acordar. Toda amargura, ira e discórdia, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, toda
sejam tiradas dentre vós. Porque é justamente com isso aqui que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Entristecemos com raiva, entristecemos com desprezo, entristecemos com respostas mal educadas, entristecemos com inveja. Até isso entristece o Espírito Santo de Deus. São coisas que não cabem no coração de quem tem Cristo como Senhor da sua vida. É importante observar que todos os itens que acabamos de ver é uma ordem que devemos alcançar. E devemos fazer isso para realizar mudanças na nossa vida. Ser um verdadeiro seguidor de Cristo. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ser um seguidor de Jesus, de Cristo, requer que nossas ações, nossa conduta, nossa vida estejam em conformidade com a palavra de Jesus. Significa adquirir virtudes, significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu faço porque acredito. Eu quero essa conduta, eu quero ser como Jesus quer que eu seja. Eu quero seguir o paradigma proposto por Jesus, como eu devo ser. É isso que importa na minha e na sua vida. É muito fácil se apegar aos costumes, às práticas, às filosofias, porque tudo isso não requer nenhum esforço da minha parte. É fácil adotar uma coisa dessas. Quando requer, essas coisas não requerem responsabilidade nossa, mas quando requer, é para fazer a vontade da carne. Não é? Jesus, ao quebrar paradigmas, não se deixou influenciar pelas críticas da sua conduta. Ele foi firme em seu propósito até o fim. Isso é muito interessante, é muito importante. Se você tem certeza que Deus é o seu Senhor, se você tem certeza que Jesus é o Salvador da sua vida, se você tem certeza que vai para o céu, se você tem certeza que você foi salvo, nada pode mudar você. Nada. Nenhuma circunstância da vida tem poder para mudar você. Nada pode mudar você. Você se conduz em qualquer circunstância como um filho de Deus. Em qualquer circunstância. Seja boa, seja ruim, seja perigosa, seja correndo risco de vida, seja sendo esbofeteado, não esbofeteado, você é o mesmo. Você sempre estará diante e debaixo da graça de Deus. Isto é muito importante, nada nos convence de que isso que nós temos, sabemos e cremos, não seja verdade, nada. Eu creio, é assim que eu creio. Eu vou morrer crendo. Amém? Vejam bem o posicionamento de Jesus. Jesus, como Filho de Deus e enviado do Senhor, teve um propósito de vida. Ele se posicionou no seu andar na terra como um verdadeiro Filho de Deus, em obediência à vontade do Pai. É isso que nós entendemos da palavra de Deus? Não é isso? É exatamente isso.
Jesus passou por todo tipo de contradições. Foi esbofeteado, foi renegado, queriam bater nele, queriam, tramavam contra a morte dele, queria liquidar Jesus de qualquer forma. Mas tudo isso teve que acontecer na época certa e da forma certa. Então, o que Jesus nos ensinou? Que nós temos que seguir em frente, haja o que houver, seja como for, aconteça o que acontecer. Jesus não dependia de nenhuma ordem, de nenhum conselho, de nenhuma orientação. Ele assumiu toda a vontade de Deus, mesmo sabendo que sofreria a morte de crucificação. Então Jesus foi um homem destemido, foi um homem de coragem. Ele veio para uma missão e cumpriu a missão até o último instante da vida dele. Quando ele diz: Pai, por que me desamparaste? Mas nem naquele momento Deus o desamparou. Ele se sentiu desamparado. Porque Jesus, nós temos que entender isso. Jesus, ele foi homem. Ele era Deus, mas como Deus era homem, ele teve os sentimentos de homem. Ele teve, e isso prova quando ele verte sangue no Getsemane, ou Getsemane. Porque a verter sangue na condição que Jesus verteu, é porque ele sofreu muito na sua carne, e isso abriu os poros da carne, e começa a, vamos dizer assim, vazar sangue pelos capilares. Então, Jesus também passou dificuldades, passou problemas, e ele mostrou que mesmo como homem, ele seguiu a Cristo, ele seguiu a Deus. Que mesmo como homem, ele obedeceu. Então, eu e você, mesmo como homens naturais, nós podemos vencer. Aleluia! Nós podemos vencer. Como verdadeiros seguidores de Cristo, nós também devemos nos posicionar perante Deus, renovados pelo poder do Espírito Santo, abandonando nossos velhos paradigmas, substituindo-os pelos paradigmas ensinados por Jesus. Amém? Na sua casa, por favor, leia 1 Timóteo capítulo 6. Vocês vão ver muita coisa interessante a respeito disso. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo seu grande amor, pela sua misericórdia na nossa vida. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, Senhor, que estiveram aqui para ouvir a palavra do teu Santo Espírito. Renova, Senhor, cada um, renova cada vida, renova a mim também, Senhor, e te damos graças por tudo aquilo que nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, podeis assentar.